Neste vídeo, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, edição de novembro de 1985, sobre a tragédia envolvendo o navio Titanic. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Domingo 14 de abril de 1912. Deslizando suavemente sobre as ondas do Oceano Atlântico, o Titanic, o maior, mais luxuoso e seguro navio do mundo, navega rumo à cidade de Nova York, Estados Unidos. O sol ainda não surgiu para tingir de tonalidade alaranjadas as serenas águas azuis do oceano. Na opinião da imprensa, engenheiros, companhias de seguro e de todos os que 4 dias antes foram ao porto de Southampton, Inglaterra, para vê-lo partir em uma viagem inaugural, Titanic é insubmergível. E é essa certeza que faz com que a confiança e a tranquilidade reinem nos corações das 2.206 pessoas que viajam no imenso transatlântico. Porém, no longo rastro de espuma branca que seu belo casco duplo de aço vai deixando para trás, há um desafio, uma afronta a Deus. A soberba daqueles que o construíram e o orgulho dos muitos milionários que dormem agora sob a brisa suave da manhã em seus luxuosos camarotes poderão ser resumidos neste título de reportagem usado por um jornalista da época: Titanic, o navio que nem mesmo Deus poderia afundar. Esta desafiadora frase é semelhante tanto em sua carga de irreverência como em suas consequências ao que John Lennon disse no final da década de 60 acerca do estrondoso sucesso dos Beatles. Somos mais populares que Jesus. Porém, 2 anos depois, o grupo se desfez. Cada um dos seus 4 componentes seguiu seu próprio rumo e alguns anos depois Lennon foi assassinado por um de seus fãs. Algo semelhante em irreverência e trágicas consequências disse também Tancredo Neves ao ouvir do deputado Tales Ramalho que 70 dissidentes do PDS votariam nele, ao que então o candidato à presidência da República respondeu: se eu tivesse 70 votos do PDS, não precisava da ajuda nem de Deus. E todo mundo sabe qual foi o destino de Tancredo. Por sua vez, dentro de mais algumas horas, o destino encarregar-se-á de mudar a história desse transatlântico especialmente construído para milionários. Que está escrita em Provérbios 16:8 e em Gálatas 6:7, cumprir-se-á com todo o peso da fatalidade nesse navio que deslizava serenamente sobre as profundas águas do Atlântico. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Navegando para a morte. Naquela calma manhã de domingo, jamais qualquer passageiro do Titanic poderá pensar que aquele será o último dia de vida para 1.503 pessoas que gozam com segurança do conforto do navio. Há 706 imigrantes viajando no terceiro convés, bem próximo do porão, ouvindo o surdo quebrar as ondas na proa e nos costados. Mas eles sonham com o país da esperança, os Estados Unidos, e não poderão suspeitar que aquele navio jamais chegará ao porto desejado. Muito menos suspeitarão disso
os milionários que pagam $1.000 de diária e viajam em confortáveis suítes que lhes custaram $4.350. Essas quantias quase nada representam diante das fortunas de homens como Benjamin Guggenheim, o rei do aço, John Jacob Astor, dono do famosíssimo hotel Waldorf Astoria em Nova York, Robert Smith, diretor-gerente da Y-Star Lines, a empresa proprietária do Titanic, Isidore Strauss, dono da gigantesca rede de lojas Macy's em Nova York, e dezenas de mulheres e homens riquíssimos. Montanhas de gelo que deslizam pelo mar. Das 9 horas da manhã até às 5h40 da tarde, o transatlântico recebeu 6 mensagens vindas dos navios Califórnia e Baltic e do vapor Caronia, avisando que imensas montanhas de gelo, iceberg, tinham sido vistas flutuando na direção da rota do Titanic. Porém, como todos acreditavam que aquele navio não afundava, nem Deus seria capaz de uma coisa dessas, diziam. O capitão, então, ordenou que o Titanic continuasse a navegar com força total nas caldeiras. Quem não se sentiria seguro e orgulhoso por estar viajando em um navio provido de um duplo casco de aço, compartimentos estanques, um minicampo de golfe, uma piscina, salões de jogos e de concertos, um grande salão de banquetes com colunas douradas, lustres de cristal e tapetes de veludo, além de servir as mais finas bebidas e os mais saborosos pratos internacionais? Além disso, o Titanic levava em seus cofres cerca de $300 milhões em joias e pedras preciosas. A morte surgiu das trevas. O jantar daquela noite transcorreu em um ambiente de muita alegria e foi servido ao som da orquestra. Alguns passageiros da segunda classe cantaram emocionados: "Escutai-nos as vozes suplicantes, protegei do perigo os navegantes." Enquanto isto, o Titanic avançava 230 metros de comprimento pelas densas trevas da noite. São 11 horas e 40 minutos. Súbito, uma gigantesca massa de gelo, que mais parece uma montanha, começa a surgir de dentro das trevas, bem no caminho do Titanic. O vigia Fleet a vê e grita horrorizado à cabine de comando: "Iceberg à proa!" Imediatamente, as ordens se sucedem: "Parar! Recuar a todo vapor!" Mas é tarde demais. O transatlântico bate lateralmente, estremece um pouco e se desvia para um dos lados. O impacto não foi muito grande, mas o iceberg abriu um buraco de quase 90 metros no costado do navio. O Titanic está mortalmente ferido. Desespero na escuridão. A água começava a invadir com violência todo o porão e o terceiro convés do transatlântico. Rapidamente, o capitão Smith ordena que os barcos salva-vidas sejam preparados e lançados ao mar. Ele sabe agora que só Deus conseguirá impedir que o Titanic afunde. Homens, mulheres e crianças correm pelas salas e corredores. A orquestra recebe ordens de continuar tocando para manter os passageiros calmos. O Titanic começa a enviar sinais de socorro. Não há tempo a perder. Os 14 botes existentes no navio só poderão transportar 1.178 passageiros. Os lugares terão que ser disputados à força. Empunhando revólveres, os oficiais conseguem organizar a lotação dos barcos, e nesse trabalho, os pobres são deixados de fora.
Muitos milionários despedem-se de suas esposas e resolvem ficar no Titanic. Preferem afundar com ele do que se exporem ao vexame de um barco salva-vidas ou ao ridículo. Além do mais, o Titanic não afunda. Os botes se afastam levando 703 pessoas. No transatlântico ficaram centenas delas. Muitos desesperados pulam no mar gelado e morrem de frio ou são tragados pelas ondas. A orquestra começa a tocar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Centenas de pessoas gritam, choram, muitas delas se ajoelham no convés, enquanto o Titanic vai pouco a pouco mergulhando sua proa no oceano. Às 2h20, o navio que nem o próprio Deus conseguiria afundar, mergulha e desaparece nas profundezas e frias águas do Atlântico, produzindo um intenso barulho de ondas e espumas e arrastando consigo num longo gemido 1.503 pessoas para um túmulo de 4.000 metros de profundidade. Aquele navio representou o comportamento daquela época, que também caracteriza a atual, a atitude de rebeldia, autossuficiência e irreverência diante de Deus. Ele partiu para o mar e naufragou, como se fosse uma imensa torre de Babel flutuante que tivesse afundado para mais uma vez confundir e silenciar a soberba dos homens. Recentemente, uma equipe de cientistas franceses e americanos localizou o Titanic no fundo do mar e este achado desencadeou uma intensa discussão acerca de ser válido ou não resgatar o navio. Uns acham que ele deve ser arrancado daquelas profundezas e transformado em museu. Outros, e entre esses os filhos e netos dos náufragos, dizem que o navio deve continuar onde está, pois é o túmulo e o memorial de 1.503 pessoas que morreram no naufrágio. A verdade é que na superfície ou no fundo do mar, o Titanic e sua história constituem-se numa das maiores demonstrações de que Deus condena a soberba. Salmo 59:12, Amós 6:8. Jefferson Magno Costa.